Eu tava fazendo essa página aqui do storyboard e eu percebi que eu tava fazendo algo aqui. Eu vou fazer uma cena bem complexa que eu desenhei poucas vezes na vida. E aí eu achei que poderia ser interessante para mostrar para vocês algo que vocês vivem me perguntando nos comentários e que eu acabei nunca fazendo um vídeo sobre isso pela complexidade do assunto. Mas nesse caso aqui eu posso tentar abordar ele de uma maneira um pouco mais simples e depois, se vocês se interessarem, eu faço um vídeo mais complexo e tento realmente abordar outros aspectos dele, que é perspectiva envolvendo personagens em um cenário. Então aqui eu usei, um ponto de fuga, eu defini aqui o ponto de fuga, e fiz aqui alguns traços padrões. A ideia aqui é desenhar tipo um metrô, e esse metrô vai estar com bastante gente dentro dele, vai estar meio que cheio. Então eu tenho que encaixar muitos personagens dentro da estrutura desse metrô. É um negócio bem complexo, eu já desenhei um ônibus uma vez na vida e me arrependi, porque é bem difícil. Mas como é uma perspectiva com um ponto de fuga, é um pouco mais tranquilo de trabalhar do que se fosse com 2 pontos de fuga. E aí entra também a questão de altura dos personagens, de como encaixar um personagem no cenário, que é algo que vocês gostam bastante e que vocês realmente pediram várias vezes. Então, aqui eu tenho o ponto de fuga, Então todas as linhas aqui do meu metrô, que são os bancos, vão convergir para esse ponto de fuga. E aí, se aqui eu tenho o banco, eu tenho que meio que estruturar uma espécie de altura para as coisas. Então, por exemplo, dentro desse ponto de fuga, aqui vai ser mais ou menos a altura do ônibus nesse ponto, E aí, do metrô nesse ponto. E aí aqui a gente vai definindo outras alturas para ele, por exemplo. Então, a partir dessa altura, por exemplo, a gente sabe que essa barrinha aqui onde o personagem segura, ela é, quase perto do teto. Então a gente teria mais ou menos nessa parte aqui onde ele está, o pé dele estaria aqui mais ou menos, fazer o teto aqui. Só que ele está aproximando, então cada vez o teto vai ficando maior. Então primeiro é aqui, depois é aqui, e a gente consegue colocar esses elementos. Aqui eu já tinha começado a fazer uma pessoa sentada, que era a última coisa que eu estava fazendo aqui antes de começar a gravar. Então eu consigo definir mais ou menos aqui a altura dela, perto mais ou menos aqui da barriga do personagem, do peito do personagem, só que ele está um pouco atrás, ela está um pouco na frente. Se fosse colocar outro aqui na reta dele, seria mais ou menos aqui, na altura da barriga, porque os personagens eles também seguem na linha do ponto de fuga. Então tem essas linhas aqui, e aqui vai encaixar o personagem. Então você vê que o pé dele está bem aqui onde eu passei essa linha também, seguindo para lá. Se eu coloco outro personagem aqui do lado, Na cena que é para ser um casal. Então uma moça aqui. O pé dela também segue a mesma direção da linha. Fazer ela sentada um pouco mais escorada, um pouco mais para trás. Como é um storyboard, também não tem tanto detalhe assim. Eu já expliquei sobre como eu faço storyboard no vídeo, vai estar aparecendo aqui nos cards, Se eu não lembrar de colocar ele agora, mas de qualquer modo ele está nos cards. Só você clicar aí nos cards do vídeo, que vai ter o videozinho de storyboard, explicando como que eu faço e tal, porque que eu faço desse jeito. Então aqui eu faço a finalização desse banco. E aqui é o personagem principal, que ele está de pé, segurando. Então ele está ali e está segurando a bolsa dele. Então o pé dele está aqui, o que significa que ele está um pouco na frente desse personagem aqui. Enquanto a gente tem um outro personagem aqui já bem mais em primeiro plano. Segurando aqui em uma das barras também do metrô. Então, considerando que a gente tem aqui mais ou menos da mesma altura, eu tenho que sempre tentar respeitar mais ou menos a mesma altura. Então eu tenho um banco aqui também, e aqui eu teria outro banco começando. Eles são vários bancos individuais, só que ele tem espaçamento para as portas e tal. Então aqui dá para eu pôr uma porta. E aí então a gente encaixa outra porta aqui. Eu estava fazendo o banco aqui, mas não. Se eu vou encaixar uma porta aqui, eu encaixo outra porta aqui também. Então os bancos seguem daqui só para lá. Aí eu tenho que fazer eles mais ou menos na mesma reta e colocar as pessoas aqui também.
Detalhe que você vê que eu tô fazendo tudo aqui na base do olho, não tô usando régua pra nada, até porque é um storyboard. Depois, quando eu for finalizar essa cena, eu vou precisar de régua, vou precisar acertar certinho todos os detalhes pra ficar retinho, pra ficar certinho. O lance da perspectiva com ponto de fuga é que só você tem várias linhas convergindo, mas as outras linhas que não estão convergindo pro ponto, elas seguem como se fosse uma malha quadrada assim, ó. Então elas são todas verticais ou horizontais, todas as outras linhas. E aí tem algumas que vão seguir pro ponto. Então vamos supor aqui, no caso do banco, ó, eu tô fazendo certinho aqui no contorno, só que daí as outras linhas que são o comprimento do banco vão ir para lá. E aí a gente consegue representar o 3D. Ó. Mas daí quando chegar aqui no final a gente faz de novo seguindo a mesma questão da linha aqui. Então é basicamente isso que eu estou fazendo aqui. Que a ideia é o vagão tá cheio, então eu mal consigo ver o banco ali também. Só vejo aqui um pouco da lateral dele, porque eu coloquei uma porta aqui, então vai dar para ver a lateral. Mas com exceção disso, a ideia é que mal dê para ver. Então eu tenho aqui esse traço, aqui eu tenho que fazer uma descida maior no teto. Aqui mais pessoas. E aqui, como tem essa barra que ele está segurando, tem que colocar a barra do outro lado também. Deixa eu ver aqui a altura, mais ou menos por aqui. E aqui as janelas. Janela também, ó. Você vem aqui e essa é a parte seguindo para o ponto de fuga. Então, se eu traço uma reta aqui, ela terminaria mais ou menos aqui. Esse banco teria que estar mais aqui assim. Eu fiz o banco bem alto. Então essa parte aqui que eu queria mostrar, né, de mais interessante, que é as pessoas que estão de pé nesse cenário, né? Então aqui você tem um outro cara que está aqui. Por ele estar com a cabeça mais alta do que esse aqui, você entende, e ele está atrás, né? Porque você consegue ver aqui pela perna. Você entende que ele é mais alto que o personagem principal. Então é assim que você define a altura quando está falando de perspectiva. É como você encaixa o personagem em relação à posição que ele está. Então, aqui já está meio poluído, mas vamos supor, vamos fazer aqui de novo. Vamos imaginar que a gente está vendo de cima, né? Eu vou fazer aqui outro grid. Uma gradezinha aqui pra gente ver. Vamos supor que a gente está vendo de cima. Então você tem um personagem aqui, você tem outro personagem aqui, né? Quando você traz isso aqui para a perspectiva, né? Então você está vendo aqui 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. 1, 2, 3, 4, 5, vai. Vou fazer bem forçadinho. 1, 2, 3. Pronto, 5, 5. Então a gente tem os personagens aqui. Eu não vou colocar certinho nos lugares onde eles estão, mas só pra gente saber. Então a gente tem um personagem que o pé dele vai começar aqui. Que ele tá dentro desse quadrado, ó. Aqui. Então eu tenho um personagem aqui. Na nossa perspectiva. Ela vem aqui, o ponto de fuga. A linha do horizonte tá aqui. Lembrando que eu tenho um vídeo de perspectiva aí no canal. O outro personagem que está aqui, o pé dele começa aqui. Logo você tem que tentar encaixar essa perspectiva dele de modo que ele consiga ficar aqui. Só que se ele está mais atrás, então a cabeça dele vai também parar antes desse aqui. Porque a gente tem que pensar que tudo vai ficando maior, né? Conforme a gente vai vendo. Então se a gente está encaixando ele aqui nessa altura, ele vai ficar menor que o outro personagem. Mesmo que eles tenham muito provavelmente o mesmo tamanho. Mesma altura os personagens, só que daí a cabeça dele termina antes, assim como o pé dele é antes também. Se você colocar um personagem aqui atrás, vamos continuar aqui a perspectiva. Se eu colocar um personagem que começa aqui atrás também, só que a cabeça dele termina depois desse daqui que está na frente, né? A gente consegue ver quem está na frente aqui pelas linhas de baixo.
Mas ó, o pé dele começa aqui. A impressão que dá é que esse personagem aqui, ele é mais alto que esse, ó. Você consegue definir, até porque ainda mais a gente tá aqui comparando com o outro do lado. Mas ainda que não tivesse esse personagem aqui, a impressão que dá é que esse aqui é mais alto que esse, porque a gente sabe que ele tá atrás. Mas mesmo assim, na perspectiva, a cabeça dele tá mais alta do que a desse daqui. Então, um jeito que eu costumo usar para definir a altura de personagem, tamanho de personagem, posição do personagem na perspectiva, é sempre ver onde que uma parte do personagem começa e onde que ela termina. Geralmente a gente usa o pé. Eu gosto de usar o pé porque é aquele negócio, né? O teto é variável, a altura é variável, mas geralmente o chão, quando ele é regular, quando ele é reto, um piso reto, que nem aqui no caso do metrô ou algo do tipo, então você tem um padrão ali, todo mundo começa do mesmo ponto e aí só varia a altura, que é onde o ponto onde a pessoa termina, né, digamos assim. Então, esse é o jeito que eu gosto de trabalhar com essa questão da altura e da posição dos personagens na cena. Aqui eu poderia, né, colocar um personagem mais em primeiro plano aqui para dar a entender que ele está aqui na frente da porta ou antes da porta. Mas eu preferi não fazer isso para deixar a cena um pouco mais aberta. Talvez aqui, colocar um bem aqui, bem pertinho, bem em primeiro plano, de modo que nem aparece os detalhes dele, só fica tipo a sombra do personagem aqui. Até porque eu não quero dar muito destaque para ele. Então coloco só ele aqui e tá bom. É para parecer que tá mais cheio, dá para fazer outro aqui também, talvez. E aí a gente só preenche aqui de preto. Só para entender que tem alguém aqui. Então a gente consegue compor nossa cena desse jeito aqui. Encaixando os personagens. Se você vê nessa cena aqui, foi basicamente o que eu fiz também. Aqui não dá pra ver tanto os figurantes, mas isso aqui são personagens figurantes que estão no fundo. Aqui tipo tem uma criança. E aqui uma pessoa mais velha. Aí você consegue ver pelo chão, ó. O chão tá aqui. Um termina aqui, o outro termina aqui. Então você já entende que é uma criança. Esse personagem, que é o protagonista, ele tá mais na frente. Então a perspectiva, o ponto de fuga tá aqui embaixo. E ele tá aqui, então eu encaixo ele aqui num tamanho e vou tentando trabalhar tudo de acordo com essa altura do personagem. Então você vê que o trem, eu não poderia fazer o trem dessa altura aqui, estando aqui. Porque senão o trem ia aparecer muito pequeno perto dele. Mas como o trem tá atrás, ó, a gente sempre mede pelo chão, ó. Então essas pessoas começam aqui, o trem é aqui e o personagem é aqui. Então eu consigo definir a altura dele e a altura do trem de acordo com isso, com a posição do chão em relação aos personagens que a gente está colocando na cena. Se ficou qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, porque serve para um outro vídeo um pouco mais abrangente sobre isso, onde eu posso explicar essa relação aqui com um pouco mais de detalhe, um pouco mais de espaço, para ser mais compreensível caso tenha ficado pouco claro. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, deixa seu like aqui embaixo que me dá uma força muito grande, faz o YouTube recomendar esse vídeo, e aí os nossos vídeos teriam um pouco mais de views, né? A gente tem bastante inscrito, mas a gente precisa que o YouTube envie os vídeos para esses inscritos, pra gente manter a saúde do canal aí, manter o canal nativo. Então conto aí com a ajuda de vocês, dando like e deixando seu comentário para o YouTube entender que esse vídeo é legal. Muito obrigado por ter assistido, valeu, falou e é nóis!